Eu acho engraçado uma coisa, né? Tem gente que se diz cristão e se apega demais às leis dos judeus. É aquilo que nós chamamos de judaizante. A pessoa quer ser cristã, mas ao mesmo tempo quer ser judeu. Não decide o que quer ser. E vive acusando, por exemplo, nós católicos, né? Dizendo que a gente mudou os mandamentos, que a gente não guarda o sábado, etc. e tal. E as pessoas, ao mesmo tempo que acusam católico de não seguir os mandamentos do Antigo Testamento, conforme está lá, ao mesmo tempo eles acusam os fariseus da época de Jesus, porque exigiam que fossem cumpridas as leis conforme está lá no Antigo Testamento. Então a pessoa que joga dos dois lados exige o cumprimento da lei e critica aqueles que exigem o cumprimento da lei. É uma pessoa só pode ser esquizofrênica, né? Porque vamos ver o seguinte: Êxodo capítulo 20, versículos 8 ao 10. Está escrito assim: lembra-te de santificar o dia de sábado. Trabalharás durante 6 dias e farás toda a tua obra. Mas no 7º dia, que é um repouso em honra do Senhor, teu Deus, não farás trabalho algum. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que está dentro de teus muros. Então, Êxodo 20, é claro. Capítulo 8, fala: não trabalharás durante 6 dias e farás todas as suas obras durante 6 dias. Mas no 7º dia é dia do repouso. Não é para fazer obras. Não é para fazer obra. Ponto final. Não vou nem me alongar muito. Não é para fazer obras, não é para trabalhar, não é para fazer nada dia de sábado. É para guardar, é para descanso. Não é para fazer nenhuma obra. Tá claro? Tá. E vem os judaizantes, né, aquelas pessoas cristãs, dizendo que a gente tem que guardar o sábado. Não é para fazer, porque tá no Antigo Testamento, tá? É um dos 10 mandamentos, guardar o sábado. E a gente vai ver como tá lá a guarda do sábado, tá dizendo, é para fazer todas as suas obras 6 dias e o 7º descansa. Pois bem, a gente vai lá para Jesus, Novo Testamento. Marcos, capítulo 2, versículos 23 ao 25. Diz assim: num dia de sábado, o Senhor caminhava pelos campos e seus discípulos, andando, começaram a colher espigas. Então, estava fazendo uma coisa contrária ao mandamento. O mandamento falava, no sábado não é para fazer obra nenhuma. O sábado é para descanso. Você não tem que colher espiga. É clara, a lei ela era clara. Não tem que colher espiga no sábado. Os fariseus observaram-lhe: vede, por que fazem eles no sábado o que não é permitido? Os fariseus estavam certo. Segundo as pessoas que defendem que a gente tem que seguir os 10 mandamentos conforme está lá em Êxodo, os fariseus não estavam errados. Os fariseus estavam falando, por que eles fazem eles no sábado o que não é permitido? Não era permitido e ponto final. Não tem meio termo. Jesus respondeu-lhes: nunca leste o que fez Davi quando se achou em necessidade e teve fome? Ele e os seus companheiros. Aí Jesus segue falando de Davi, né, que no dia de sábado entrou lá no templo para comer, para não morrer de fome. Então, se a gente for pela cabeça desses judaizantes, Jesus está errado. Porque o mandamento é claro: guarda ao sábado. Faz a tua obra de 6 dias, no sábado descansa, tu e tua família. E ponto final. E essas mesmas pessoas que defendem a guarda do sábado criticam os fariseus, que por sua vez criticaram Jesus porque não guardava o sábado. Vocês têm que entender, a lei acabou com Jesus.
A própria Bíblia fala. Em Jesus, os mandamentos do Antigo Testamento encerraram. Vai lá em Romanos 10, 4, fala, porque Cristo é o fim da lei, para justificar todo aquele que crê. Alguns podem falar, mas essas leis não se referem aos mandamentos. Que os judaizantes criaram essa distinção, né? Lei cerimonial, lei sacerdotal, né? Para querer distinguir a lei dos mandamentos. Tem os mandamentos, em seguida tem a lei, para distinguir uma coisa da outra. Então eles falam, não, Jesus acabou em Jesus somente as leis cerimoniais, né? Não as leis sacerdotais, não os mandamentos. Mas é exatamente os mandamentos. A Bíblia diz que acabou em Jesus. Vai lá. Efésios 2, versículo 15. Ele fala assim, abolindo na própria carne a lei dos mandamentos. Desse modo, ele queria fazer em si mesmo, dos dois povos, uma única humanidade nova pelo restabelecimento da paz. Efésios 2,15 deixa claro, abolindo na própria carne a lei dos mandamentos. Eu nem ia gravar esse vídeo porque eu vou fazer uns vídeos sobre a questão dos mandamentos, mas já para adiantar. E agora vamos ao texto do vídeo, que a Paula aborda, né? Mateus 15, versículo 2. Já é a terceira vez que ela grava e ela usa uma passagem que ela dá um tiro no próprio pé. É a terceira vez, ela não aprende com isso. Ela usa um texto para corroborar com o que ela ensina e esse texto desmente o que ela ensina. É incrível. Ela pega um texto fora do contexto, mas se for analisar no contexto, o próprio texto que ela usa desmente ela. Mateus 15, do versículo 2 ao 7. Alguns fariseus e escribas de Jerusalém vieram um dia ter com Jesus e lhe disseram: por que transgridem teus discípulos a tradição dos antigos, né, dos anciãos? Nem mesmo lavam as mãos antes de comer? Isso aqui já era coisa do Talmud. Jesus respondeu-lhes: e vós, por que violais os preceitos de Deus por causa da vossa tradição? Isso aqui que Jesus falou já não é a Talmud. Isso aqui já é a lei de Moisés. Então os fariseus cobram de Jesus o cumprimento do Talmud. E Jesus fala, por que vocês cumprem o Talmud, mas não cumprem a lei de Moisés? Jesus continua. Jesus fala, Deus disse, honra teu pai e tua mãe. Aquele que amaldiçoar seu pai ou sua mãe será castigado de morte. Conforme Êxodo 20, versículo 12 e Êxodo 21, versículo 17. Você está vendo? Jesus falou, por que vocês violam a lei de Deus? E qual que é a lei de Deus? É toda a lei do Antigo Testamento, não somente os mandamentos. Jesus falou, se vocês querem seguir a lei de Moisés, vocês têm que seguir tudo. Êxodo 20, 12 fala honra pai e mãe. Êxodo 21, 17 fala, aquele que amaldiçoar pai e mãe será castigado de morte. Jesus fala, vocês têm que seguir isso. Aquele que desonrar o pai e a mãe tem que ser punido de morte. Jesus fala, vocês têm que seguir isso está na lei. Agora eu pergunto para você, judaizante, por que você não segue a lei toda? Por que você só quer seguir os mandamentos e não segue toda a lei? Jesus está falando, você tem que seguir toda a lei, Jesus falou. Mas vós dizeis, aquele que disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo com que vos poderia assistir, já ofereci a Deus. Esse já não é obrigado a socorrer de outro modo a seus pais. Assim, por causa de vossa tradição, anulais a palavra de Deus. Hipócritas! É bem de vós que fala o profeta Isaías. Você entendeu?
Analisa bem esse texto aqui. Mateus 15, do 2 ao 7. Jesus falou: se você quer seguir o Antigo Testamento, os mandamentos conforme está lá no Antigo Testamento, você vai ter que seguir toda a lei que está no Antigo Testamento. Jesus falou: não adianta seguir somente Êxodo 20, versículo 12, e esquecer Êxodo 21, versículo 17. Ou você segue os dois, ou não segue nenhum. E eu realmente concordo com uma coisa. Cuidado com esses falsos pastores, esses hipócritas. A igreja de Jesus só tem um pastor. Só tem um pastor aqui na terra. Um pastor para apacentar o rebanho de Cristo que está aqui na terra. Se você quiser saber quem que é o pastor que Jesus deixou para nós aqui na terra, vai lá, leia João, capítulo 21. Você vai saber quem que é o pastor que Jesus deixou aqui. Então decida-se. Você, minha amiga, ou você vai seguir as leis, ou você vai seguir Cristo. Não tem meio termo. Não tem como seguir os mandamentos do Antigo Testamento e não seguir o restante das leis. Ou você segue tudo, ou segue Cristo. Decida-se. Ou você é judeu, ou você é cristão. Agora não seja judaizante. Isso aí é coisa do demônio.